Queridos, vamos então abrir a palavra do Senhor, 1 Coríntios 10, 31. É um texto por demais conhecido e ele alude ao tema do nosso estudo desta noite. 1 Coríntios 10, 31 diz assim, vamos ler juntos? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nós exaltamos o teu glorioso nome. Nós te bendizemos porque tu és digno. A palavra que nós acabamos de ler diz que tudo que nós fizermos deve ser feito para a sua glória. Este é o ensino do Senhor para nós. E nós queremos pedir que o nosso coração seja como ribeiros de águas na mão do rei, na mão do agricultor. Que o Senhor incline o nosso coração segundo o seu querer, para que seja alcançado o propósito que o Senhor tem no seu santo coração. Abençoe-nos, Deus, e que nesta noite aquilo que nós aprendemos aqui, Senhor, influencie as nossas decisões, influencie as nossas ações, influencie os nossos pensamentos e as nossas motivações. Em nome de Jesus eu te peço esta bênção, porque precisamos que assim seja, para que nós possamos cumprir o propósito da nossa existência. Te agradeço em nome de Cristo. Amém. Queridos, nós vamos finalmente iniciar os nossos estudos no breve catecismo de Westminster. Semana passada nós tivemos um panorama histórico e nós vimos que no todo, quase 10 anos, um grupo de teólogos, de pastores reunidos, estudaram as Escrituras e acabaram produzindo alguns documentos, e alguns desses documentos se tornaram os símbolos de fé da Igreja Reformada, da Igreja Presbiteriana. Símbolos de fé são documentos que resumem e que expressam aquilo em que nós cremos. O Credo, o Breve Catecismo, o Catecismo Maior e a Confissão de Fé de Westminster. E o Breve Catecismo começa com uma pergunta que talvez seja a única pergunta que a maioria dos cristãos conhece do Breve Catecismo. A pergunta é: qual é o fim principal do homem? E a resposta? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Semana que vem a gente vai avançar. A gente vai para a pergunta de número 2. Quem sabe na semana que vem já tenha um acréscimo de 100% no conhecimento do Breve Catecismo. Então, o Breve Catecismo de Westminster ensina que a nossa existência, o que diz a teoria da evolução sobre a nossa existência? Isaac. O que diz a teoria da evolução sobre a nossa existência? Nós somos frutos de uma grande explosão. E com bilhões e bilhões de anos, viramos o que viramos, evoluindo paulatinamente ao longo de milênios. E então isso faz com que nós possamos afirmar que somos fruto do acaso. Segundo essa teoria, se tivesse tido um arranjo genético diferente há bilhões de anos, talvez a gente tivesse 4 braços, ou 4 pernas, ou talvez a gente pudesse voar. É claro que nós não acreditamos nisso, nós não somos fruto do acaso. Quando o catecismo vem e fala sobre o fim, está dizendo assim, existe um propósito na nossa existência. Por outro lado, ele também vai dizer a nossa existência também não é antropocêntrica. Que palavrão é esse, pastor? O homem não é o centro do universo. O mundo não foi criado para girar em torno de nós, do nosso querer, do nosso pensar, dos nossos desejos. O mundo está aí para a glória de Deus e nós vivemos nele. É por isso que às vezes nós esperamos que uma coisa aconteça e não é do jeito que a gente queria. Porque apesar de Deus ter nos dado o mundo para nele vivermos e sermos felizes nele, o mundo não foi criado para nos servir. Pelo contrário, desde o Éden, nós é quem fomos criados para cuidar e guardar a criação. Então, não somos fruto do acaso. Nós temos um propósito, e esse propósito, como vimos em 1 Coríntios 10, 31, é fazer tudo o que nós fizermos para a glória de Deus. Deus que é digno de receber honra,
glória e louvor, porque Ele é o autor da nossa existência. Apocalipse 4:11, quando estão adorando ao Senhor, é dito o seguinte: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Por quê? Porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Mais uma vez está sendo dito, não somos fruto do acaso e temos um propósito, que é glorificar e honrar a Deus. Mas há um detalhe interessante, que esse louvor não é como o que os homens gostam de receber. Você já percebeu que quanto mais megalomaníaco o governante, menos ele retribui ao povo que o adora? Observe, por exemplo, é claro que nenhum de nós vai poder fazer isso, mas nós temos informações sobre como funciona, por exemplo, na Coreia do Norte. O que o povo da Coreia ganha do seu governante? Não tem liberdade, não tem acesso à informação, comida limitada, racionada, nem energia direito possuem. Cuba. Mas Deus é diferente. Para aquele que o adora, Deus se mostra como galardoador. O que é esse palavrão? Ele é o recompensador. Ele é abençoador. No Salmo 73, o salmista vai dizer a partir do verso 25: Quem mais tenho eu no céu? A resposta: não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. O que é fortaleza? Segurança. E o que é herança? A ideia de herança é de algo bom que se recebe. E geralmente é algo que vai ampliar aquilo que nós já temos. Então o Senhor está dizendo aqui, olha, eu criei você para que você me adore e eu te recompense. Qual é o fim principal do homem? O homem foi criado para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É isso que está resumido na primeira pergunta do breve catecismo. Alguma pergunta até aqui? Se vocês tiverem pergunta, podem interromper para a gente poder caminhar junto. Senão, a gente vai prosseguindo. Então, a razão para a existência do ser humano não é encontrada no próprio homem. A razão para a existência do ser humano não pode ser encontrada no homem. O homem não é uma finalidade. O homem é só uma criatura. Algo que Deus criou, alguém que Deus criou, mas uma criatura especial. A única criatura existente que deu um tratamento especial na sua formação foi o homem. Se olharmos em Gênesis, no capítulo 1, nós vamos ver que Deus foi mandando, e tudo foi sendo criado. Quando chegou no homem, Deus se envolveu ativamente. Inclusive, Deus fala que há um projeto. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas não é só isso. Tem a ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Então veja, Deus cria de maneira especial, e não apenas cria de maneira especial, mas já declara haver um propósito. Deus não fez nada por acaso. A gente ouve isso nas escolas, ouve isso na mídia. A Bíblia diz que não foi por acaso. Então, ao ser criado, sem pecado, o homem refletia a imagem de Deus, porque o seu centro de existência era o seu Criador. Quando o homem é colocado no Éden, Deus é o centro. As demais coisas estão orientadas. Há uma palavra teológica bem bonita, que significa tudo orientado em torno da vontade de Deus. A palavra é teorreferente. Deus é a nossa referência. Deus é o nosso centro. Como cuidar da família? Segundo a palavra de Deus. Como viver a vida na igreja? Segundo a palavra de Deus. Como nos desenvolvermos nas diversas ações da nossa vida no trabalho? Segundo a palavra de Deus. Como administrar os nossos recursos? Segundo a palavra de Deus. Como experimentar o lazer? Segundo a palavra de Deus. Ou seja, todas as áreas da vida centradas em Deus. Então, lá no Éden, antes do pecado, obviamente, o homem não se via como o homem moderno se vê hoje. Com o passar do tempo, com a entrada do pecado, o homem começa a se enxergar como o centro de todas as coisas. Prova disso. Quando Eva toma o fruto para comer, o que ela queria?
evoluir, expandir o seu conhecimento. Não é isso? Na hora que você comer, você será como Deus, diz a serpente. Opa, eu vou fazer o melhor para mim. Saem do Éden. Vamos saltar um pouquinho no tempo. O que os descendentes de Adão e de Eva fazem ao construir a primeira cidade? Quando eles vão construir Babel, o que eles fazem? Uma torre enorme para que eles sejam o centro de todas as coisas. Para que tudo gire em torno daquela torre. E eles falam assim, para que todos vejam a obra que nós estamos edificando. O homem como centro. Então, essa ideia de o homem centralizar, ela só aparece depois do pecado. Ali, o homem já não coloca mais em prática 1 Coríntios 10, 31. Ele já não olha, vou fazer isso aqui para a glória de Deus. Não, quando eles vão construir Babel é para a glória deles. Quando constroem cidades e exércitos e se tornam poderosos, poderoso caçador, poderoso rei, para a glória deles. E aí então Deus deixa de ser o centro na sua vida. É claro que Deus é o centro de todas as coisas, mas na sua organização pessoal, Deus deixa de ser o centro e ele se coloca no centro. E pior, às vezes ele próprio nem se coloca no centro. Às vezes coloca no centro um animal, veja a Índia, por exemplo, coloca uma pedra, coloca uma joia, uma árvore, um rio. De novo eu tenho que voltar para a Índia, né? O rio Ganges. Então o Nilo, os astros, ele vai colocando outras coisas no centro. Mas Deus é retirado do centro. Eles cuidam do pobre, montam um hospital. É possível ao ser humano dedicar-se a várias coisas nobres, inclusive o bem-estar do próximo, e é possível que esteja até na igreja e mesmo assim não viver para cumprir o propósito para o qual Deus está fazendo aquilo apenas para satisfazer os seus próprios interesses. Está buscando o seu próprio bem. Está buscando a sua própria realização emocional, física, o bem dos seus amigos, dos seus familiares, da sua comunidade, o bem do planeta. E quando alguém busca o bem do planeta, em última instância, o bem de quem ele está buscando? Ele. Se o planeta está bem, ele está bem. E às vezes o homem consegue até obter bons resultados. É possível o homem, buscando o bem do planeta, limpar um rio. Mas é possível que faça isso sem o intuito de glorificar a Deus, sem dar a Deus a glória que a ele é devida. Mas o cristão, diferentemente, ele tem como motivação glorificar a Deus. E ele pode fazer as mesmas coisas. O ímpio pode dar um pão ao outro e sair de lá feliz se achando o salvador da humanidade. O cristão dá o mesmo pão, entendendo que ali está alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus e que não deve passar fome, e ele o faz então com o objetivo de glorificar ao seu Criador. A mesma ação pode ter motivações diferentes. Um para si glorificar, para glorificar a sua instituição, e o outro para glorificar a Deus. Quando nós lemos esta pergunta, qual o fim principal do homem? Qual é o significado dessa expressão fim principal? O objetivo, o alvo. A ideia é que a existência tem uma finalidade essencial, da qual é impossível fugir. É para isso que a gente existe. Ou cumprimos, ou descumprimos. Então o nosso fim principal, a razão da nossa existência, está estabelecida aqui. Mas quando nós pensamos em fim principal, a gente não deve pensar em isso aqui é a razão, as outras coisas não são. A ideia é diferente. A ideia é de que todas as áreas da nossa vida estejam permeadas pela busca da glória de Deus. É por isso que em Coríntios é dito, quer comais, eu posso comer para a glória de Deus? Posso. Quer bebais, eu posso beber para a glória de Deus? Posso. Eu posso beber para ofender ao Senhor? Posso. Quer façais outra, posso comer para ofender ao Senhor? Glutonaria, por exemplo, é uma ofensa. Ou façais outra coisa qualquer, ou seja, tudo que a gente for fazer é para a glória de Deus. Então a ideia de fim principal é, não há nada na nossa vida
que não deva ser feito para glorificar a Deus. Não dá para separar áreas ou situações nas quais eu faço para a glória de Deus e que eu faço sem pensar em Deus. Conta-se que, me parece que foi Lutero. O homem chegou para Lutero. Se não foi Lutero, foi nos reformadores, mas eu creio que foi Lutero. O homem chega para Lutero e pergunta: Lutero, o que eu devo fazer para glorificar a Deus? Eu quero ser um pregador. Mas a pessoa não tinha lá essas qualidades todas, não. E Lutero perguntou: o que você faz na vida? Ele disse: eu faço sapatos. Sabe qual foi a resposta? Então faça os melhores sapatos pelo melhor preço e do lucro não permita que o seu vizinho passe fome. Assim você glorifica a Deus. O melhor sapato possível. Pelo melhor preço. O melhor aqui não é o de maior lucro, mas o que seja mais acessível. E sapato naquela época não era como hoje, né? Que a gente, alguns de nós, alguém aqui deve ter pelo menos uns 5 em casa. Naquela época, quem podia comprar um já era um afortunado. Melhor sapato, pelo melhor preço e do lucro, divida com o seu irmão. Tudo que a gente for fazer sapato, plantar batata, pregar, cuidar da família, lavar a louça, aquela panela grudada do feijão, tudo podemos fazer. Eu detesto, é a coisa que eu mais detesto na cozinha é lavar a panela de feijão. Tudo fazer para a glória de Deus. Podemos glorificar a Deus no trabalho, podemos glorificar a Deus no lazer, podemos glorificar a Deus na vida familiar, na vida conjugal, podemos glorificar a Deus no convívio com as pessoas, nas ações sociais. Pode parecer absurdo, mas podemos glorificar a Deus na igreja também, em todas as áreas. Então, a gente precisa esclarecer o seguinte: todos os homens que realizem atividades religiosas precisam ter a motivação certa no coração. Por quê? A Bíblia diz que às vezes nós podemos fazer a coisa certa com a motivação errada. Quer ver um exemplo? Mateus 15:8. O povo de Jerusalém era extremamente religioso. Mas não era religioso como os atenienses, que tinham um monte de... é religioso e é idólatra, então isso não vale. Tá certo, não vale. Mas em Jerusalém não. Não eram idólatras. Mateus 15:8. Vamos ler juntos? Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, faziam tudo certinho, mas não glorificavam ao Senhor. O coração estava longe de Deus. Elas não glorificavam a Deus porque não atendiam aos requisitos espirituais mínimos exigidos por Deus. Vamos ver em Mateus ainda, 23:23. Texto muito conhecido por causa do dízimo, mas eu não quero abordar dízimo aqui. Mateus 23:23. Vamos ler juntos? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciados os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Veja que a motivação, às vezes a prática correta, ainda assim esconde um coração longe de Deus. Eles faziam tudo certinho visualmente, mas não praticavam a justiça, não eram misericordiosos e pior, eram incrédulos. Então, é perfeitamente possível ser profundamente dedicado, ser religioso, praticando uma heresia, uma abominação. É possível ser dogmaticamente ortodoxo e um coração endurecido. É possível ser, por exemplo, um pregador, um evangelista ou um professor muito bons, mas com um coração vaidoso, esperando tapinhas nas costas e dizendo muito bem. E o Senhor diz: já recebeu a recompensa que queria, no céu não tem galardão. É possível ser vaidoso, até mesmo nas coisas de Deus. Mateus 23:5, o Senhor Jesus falando sobre isso diz: praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas frontes. Queriam ser vistos. Aqueles que oravam na praça pública, aqueles que quando jejuavam, desfiguravam o rosto, saíam de casa sem lavar o rosto, com a sobrancelha toda amassada, dava aquela amassada na cara para parecer que estava sofrendo. O Senhor diz: já receberam a recompensa? Não devo nada para esses indivíduos. É possível também até mesmo estar desobedecendo de maneira ativa e deliberada os mandamentos do Senhor através de prática religiosa. Pastor, eu posso fazer uma coisa religiosa
e está desobedecendo a Deus, pode. Em Êxodo 20, verso 12, tem o único mandamento com promessa: honrar pai e mãe. E quem faz isso, o texto diz que vai ter dias prolongados na terra. Mas é possível desonrar pai e mãe através de práticas religiosas. Lá em Mateus 15, se alguém disser a seu pai e a sua mãe, oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai e a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. O que eles faziam? Eles diziam: aquilo que eu tenho pertence ao Senhor, é oferta ao Senhor. Quando eu morrer, vai para ele, é herança do Senhor. E com isso deixavam de cuidar do pai e da mãe idosos. Aí Jesus diz: vocês estão invalidando a palavra de Deus por causa das tradições dos homens. Então, em nome da religião, não glorificavam a Deus. Agora, por outro lado, é possível glorificar a Deus com coisas, empregos comuns, como sapateiro, fazendo bem feito tudo quanto lhe vier a fazer. Sabe por quê? Porque até um rei precisa de bons sapatos. Provérbios 22, 29. Vês a um homem perito na sua obra, perante reis será posto. Não entre a plebe. Então, é possível glorificar a Deus fazendo as coisas mais simples. Um rei precisa de um jardineiro, de um cozinheiro. É possível glorificar a Deus reconhecendo o valor do trabalho alheio, pagando com justiça e pontualidade, não retendo, por exemplo, o salário de um assalariado, que a Bíblia chama de jornaleiro. Então, quando o homem quer glorificar ao seu Criador, ele busca por todos os meios fazer o que é agradável aos olhos do Senhor, fazer isso com humildade e amor. Eu gosto muito do texto de Miqueias, capítulo 6, verso 8. Quer saber o que Deus quer para a sua vida, crente? Comece com Miqueias 6, 8. Vamos ler juntos? Miqueias, capítulo 6, verso 8. Aqui, para mim, começa a resposta para o crente que realmente quer saber a vontade de Deus para a sua vida. Miqueias 6, 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Aquilo que os fariseus não faziam, embora dessem os dízimos corretamente. Em tudo que você for fazer, se você praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente diante de Deus, você só vai andar humildemente diante de Deus crendo que Ele está te vendo. Por que funcionário ruim mata o tempo no trabalho? Porque acha que ninguém vai ver. O chefe não vai ver. Tem até um provérbio lá no Nordeste, não sei se fora do Nordeste tem, mas diz que o que engorda o rebanho é o olho do dono. Por quê? Porque enquanto o dono está olhando, os funcionários estão tratando direitinho. Então andar humildemente diante do Senhor puxa, eu sei que o Senhor está vendo o que eu estou fazendo. E você só vai fazer isso se você acreditar, tiver fé. Por isso que os fariseus são repreendidos lá na frente. Então quem vive assim, vivendo, agindo, fazendo todas as coisas com a visão de que Deus está vendo, vai colocar as coisas da sua vida na sua devida ordem de importância. Existem coisas que são realmente mais importantes do que outras, mas todas elas, todas sem exceção, precisam estar teocentricamente orientadas. Ou seja, Deus tem que ser a orientação para a prática de todas elas. O que é mais importante? Cuidado da família ou lazer? O que você tem que fazer primeiro? Família. O que é mais importante? A adoração ao Senhor, servir ao Senhor com integridade ou o trabalho? Você pode servir ao Senhor com integridade no trabalho, mas se você tiver que escolher, tipo o patrão que diz assim, olha, preenche essa nota aqui só com metade do valor para a gente pagar menos imposto. O que é mais importante? A integridade diante do Senhor ou o trabalho? O Senhor. Mas tudo que a gente fizer, seja no lazer, na família, no trabalho, tem que ser feito tendo Deus como referência. Isto é o que o breve catecismo diz na primeira pergunta. Nós somos criados para isso, para glorificar a Deus em tudo que a gente fizer. E o homem natural, o não convertido, ele é capaz de viver para a glória de Deus? Sim ou não? A resposta é não. Por que não? Porque ele não é o centro da sua vida. Embora, no final, o Senhor vai ser glorificado no ímpio também. Mas isso é assunto para daqui a pouco. O homem natural, não convertido, ele não vive para a glória de Deus porque Deus não é o centro da sua vida. Porque ele não entregou confiantemente o seu caminho ao Senhor. Conhecemos Salmo 37, versos 3, 4 e 5. Alguns
confundem glorificar a Deus com tornar Deus mais glorioso. Isso é impossível. Ele é infinitamente glorioso. Não podemos tornar Deus mais glorioso. Mas, pastor, quando eu canto para a glória de Deus, eu não estou tornando Deus mais glorioso, não. Eu estou reconhecendo a glória de Deus na sua bondade, na sua misericórdia, no seu amor, no seu cuidado, na sua providência, no fato de Ele ter dado Jesus para morrer na cruz em meu lugar, ter mandado o Espírito habitar no meu coração, guiar a minha vida. Quando eu louvo ao Senhor, eu estou reconhecendo a sua glória infinita em todas as coisas. Até falei aqui no domingo, né? Até no comer, a gente pode glorificar a Deus. Eu sei que tem coisas que as pessoas gostam que eu não consigo comer. Jiló, gueroba, berinjela. Não consigo comer essas coisas. Mas tem gente que gosta. Eu gosto de jaca, tem gente que não aguenta o cheiro. Então o Senhor foi tão gracioso que nos deu alimentos com sabores variados. Nós podemos glorificar a Deus por essa multiplicidade. Porque eu mencionei aqui, né? Deus podia ter feito a gente igual koala, né? Igual aquele bichinho lá que come só broto de bambu. É isso mesmo, né? Só broto de bambu. Já pensou? Eu já tive a curiosidade de comer um pedaço de broto de bambu. Não coma, ele contém uma toxina. Tá? Mas eu comi um pedacinho. Sabe, tem gosto de que aquilo lá? De nada. Tem gosto de nada. Tem graça nenhuma comer aquilo. Glorificar a Deus significa simplesmente cumprir o propósito de ser a imagem de Deus no mundo, refletindo a sua glória. Toda a criação é um reflexo da glória de Deus, e o homem de maneira especial. Salmo 19, verso 1, bastante conhecido: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Tudo quanto foi criado manifesta a glória de Deus. Mas o texto aqui não fala do homem, mas a Bíblia diz que o homem foi o único que foi criado à imagem de Deus, conforme a sua semelhança. Isso indica uma manifestação ainda maior da sua glória. Lamentavelmente, com o pecado, esta imagem foi deturpada. Então o homem tem esse papel de manifestação também da glória de Deus. Ao ser criado, ele recebeu o privilégio de glorificar a Deus com liberdade, não éramos escravos do pecado. Voluntariamente, a nossa vontade não estava sujeita a Satanás. E também com alegria, porque isso é restaurado no crente, né? Para um incrédulo, os mandamentos do Senhor são penosos, são difíceis de serem cumpridos. Conversa com um incrédulo sobre dízimo para você ver. Conversa com um incrédulo sobre levantar 8 horas da manhã, especialmente as mães que levantam um pouco mais cedo para café, cuidar de filhos, e aquela correria para chegar na igreja às 9, no domingo. Trabalhou de segunda a sexta, sábado até meio-dia, deu faxina na casa no sábado de tarde, para domingo de manhã levantar de novo. Uma mulher incrédula vai dizer: não quero mais é descansar. Dízimo? Para quê? Vou pegar meu dinheiro e vou investir em alguma outra coisa. Os mandamentos do Senhor para o incrédulo são penosos. Para o crente não. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. É curioso. Apenas uma pequena experiência. Eu levantava todos os domingos, tranquilamente, 7 horas da manhã, para disputar os campeonatos. Quando convertido bem no começo, era um terror levantar para a escola dominical às 9. Levantava às 7 para o futebol. Para ir para a igreja às 9 era penoso. Mas aí o Senhor foi mudando e transformando, se tornou algo natural. Não levantar hoje é que é estranho para mim. Não ir para a escola dominical é que é estranho. Parece que está faltando um pedaço da semana, faltando um pedaço de alguma coisa, faltando um pedaço daquilo que eu deveria fazer. Mas o fato é que a humanidade entrou em um estado de rebelião, lá no Éden. Ao invés de louvar ao Senhor com alegria, com liberdade, com pureza, entrou num estado de rebelião e passou a não glorificar a Deus. Não ter mais interesse em deleitar-se na presença do Senhor. Lembra que a primeira coisa que Adão faz quando ouve o Senhor é se esconder. Eu não imagino como era antes, eu não sei como era antes, a Bíblia não fala, mas eu imagino que como o Senhor vinha, ele se aproximava também. Ele tinha aqueles momentos de prazer na presença do Senhor. E, interessantemente, o homem que foge de Deus, ele busca realizar todos os seus anseios por prazer. Antes o prazer na presença de Deus era perfeito.
Depois do pecado, o homem passa a querer satisfazer o seu desejo de prazer com a criação de Deus, mas não com o Deus Criador. E às vezes com coisas da criação muito mal usadas, né? Aí não precisa nem falar o que da criação o homem usa para o mal. Um simples cristal pode ser motivo de até de morte na vida do ser humano. Então, o ímpio, ele não quer glorificar a Deus. Mas o mandamento lá no Salmo 150 é: todo ser que respira louve ao Senhor. Ele não quer. O crente vai dizer: ok, isso é mandamento para mim. Eu quero glorificar a Deus na minha vida. Deus mudou a minha vida. Não sou mais eu quem vive. Cristo vive em mim. Paulo diz em Gálatas 2. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou. E assim mesmo se entregou por mim. Antes de irmos para a conclusão, alguma pergunta ou observação? Se vocês não estão falando nem se movimentando, eu vou indo. Por que o crente obedece ao Senhor? Existem muitas razões, mas não há dúvidas de que a razão principal é o desejo de restauração. A certeza, a confiança em Deus que prometeu que restauraria o Éden, ou ele na criação. A certeza de que o Deus que criou tudo perfeito vai restaurar todas as coisas à perfeição. E que assim como os nossos primeiros pais, Adão e Eva, experimentaram da criação e da comunhão com Deus em um estado de perfeição, nós também vamos. Que é a segunda parte da resposta. A primeira é glorificar a Deus. A segunda parte é gozá-lo para sempre. Eu costumo dizer que o nosso estado, depois de convertido, ainda no estado de preparação, obviamente, melhor do que o de Adão. Adão podia cair e caiu. Nós não podemos cair, porque é o Senhor quem nos sustém. Então nós temos essa certeza de que vamos experimentar delícias eternas na presença do Senhor. Tem o Salmo de número 16, verso 11. A gente pode ler esse salmo agora. Salmo 16, 11. Eu vou voltar a ele daqui a pouco. Mas lá é dito assim: o crente, olhando para o Senhor, diz, vamos ler juntos? Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Nenhuma droga que o ser humano criou vai dar isso para ele. Nenhum barato, seja na bebida, seja na sexualidade, seja pulando de paraquedas, que tem gente que sente muito prazer nisso. Nem na cocaína, no crack, na heroína. Nenhuma droga vai dar isso que o Senhor promete. Plenitude de alegria e delícias perpétuas. Os rebeldes, os incrédulos, não têm essa esperança. Mas há um detalhe que eles precisam conhecer. Mesmo na sua incredulidade, eles vão ter que dizer: de fato, o Senhor é bom e justo. 1 de Pedro 2,12. Falando sobre como o crente deve viver aqui, fala assim: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Eles vão ter que dizer: de fato, nós somos avisados, de fato, nós tivemos provas de que Deus estava agindo, mas nós não quisemos. O texto que foi o texto fundamental para a minha conversão é Isaías 55:6. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar-o enquanto está perto. Mas Provérbios, no capítulo 1, diz que vai chegar um dia em que os homens vão buscar a Deus e Deus não se deixará achar. Porque o Senhor falou e eles não quiseram ouvir. Mas ainda assim, em ira, sofrendo a ira de Deus, eles terão que reconhecer a justiça de Deus. Deus disse: eu existo. Eles disseram: não queremos. Deus enviou Jesus e disse: estou aqui para salvar vocês. E os ímpios disseram: não queremos. Deus deu a sua palavra, eles disseram: não vamos crer. E assim, sofrendo a ira, glorificarão a justiça de Deus. Mesmo na sua incredulidade, o homem ainda tem sobre si a ordem de viver para a glória de Deus. O ímpio respira? Respira, Isaac? O ímpio respira? Salmo 150. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Quando o ímpio não louva, ele está desobedecendo, ele está pecando. Cada respiração de um ímpio é uma ofensa a Deus, porque ele não louva ao Senhor. O ímpio não está disposto a servir, permanece sujeito
ainda assim permanece debaixo da vontade de Deus. Onde é que eu encontro isso? Em Romanos 9, 21, 23, o Senhor cria o vaso de honra para honra e o de desonra para desonra. Um para glória, outro para ira. O ímpio não escapa a ser objeto da vontade de Deus. Assim, todos os homens são instrumentos por meio dos quais e sobre os quais Deus manifesta a sua glória. Para concluir, a Bíblia nos fala de um estado final glorioso e eterno, onde não vai haver mais nenhuma forma de necessidade, dor ou angústia. Salmo 23, conhecemos muito bem 23:1. Apocalipse 21:4 diz que ali não haverá mais choro ou dor, ou de qualquer espécie. A promessa é que o Senhor lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Os salvos, os que se arrependeram dos seus pecados e creram em Cristo, que hoje desejam glorificar a Deus, receberão como recompensa o privilégio de desfrutar dele para sempre. Para que eu estou aqui? Para glorificar a Deus. Termina aqui? Não. Meu destino é na eternidade, gozando do Senhor, das bênçãos do Senhor, da plenitude de alegria e de delícias perpétuas para todo sempre. É por isso que Paulo vai dizer que as angústias do tempo presente não são nada quando comparadas com a glória que há de ser revelada nos filhos de Deus. Por isso perseveramos, por isso prosseguimos. Eu vou concluir aqui. Se vocês têm alguma pergunta ou observação, façam agora, senão eu quero deixar apenas 5 perguntinhas para a nossa reflexão. Pastor, eu vou chegar em casa e não vou lembrar das perguntas, não tem problema. Assista o vídeo, vai ficar fácil de lembrar. E no grupo eu posso colocar o estudo para vocês também. Primeira pergunta é: qual é o propósito central da nossa existência? E como isso contrasta com a vida do homem mundano centrada nele mesmo? Segunda pergunta: de que forma é possível glorificar a Deus em atividades cotidianas como trabalho, lazer, vida familiar, até aquelas atividades que a gente detesta? Uma vez eu falando sobre isso, sobre o lavar a panela de feijão, né, uma irmãzinha falou assim: uai, pastor, só tem panela suja de feijão porque teve feijão na mesa. E um feijãozinho bem feito é uma delícia. Terceiro, por que as motivações e objetivos das ações são mais importantes do que as ações em si mesmas? Quarto, como é que a entrega e a confiança em Deus capacitam o cristão a refletir a glória de Deus em um mundo que se encontra no estado de rebelião? Como a minha confiança me leva a glorificar a Deus no mundo rebelde? E quinto e último, que diferença existe entre o gozo eterno prometido aos crentes e Deus glorificar a sua justiça, manifestando ira sobre os ímpios? Como é que isso deve impactar a forma como nós vivemos hoje? Todos os homens, no final das contas, todos eles verão a manifestação da glória de Deus e o Senhor será glorificado em todos os homens. Uns dirão aleluia, outros rangerão dentes no inferno. Uns louvarão a glória da graça de Deus, outros estarão vendo a manifestação plena de um dos atributos de Deus chamado justiça. Mas em todos Deus se fará glorificado.